O deputado Cabo Gilberto Silva pediu a palavra no plenário da Câmara dos Deputados para apontar mais uma interferência do Supremo Tribunal Federal no Parlamento brasileiro. O deputado disse: "Não podemos aceitar de forma passiva o que está acontecendo em nosso país. A democracia não está sendo respeitada, os três poderes não estão sendo respeitados. Hoje existe um superpoder da República." Cabo Gilberto Silva apontou: "A última agora foi a clara intimidação do STF ao deputado Coronel Zucco. É impressionante como esta casa está passiva aos avanços da Suprema Corte. Foi só ele ser presidente da CPI do MST que ele vai ser investigado através de uma decisão da Suprema Corte. Vai ser investigado para ser claramente intimidado na sua atuação." O deputado questionou os colegas: "Os senhores não estão vendo isso? Estão cegos, mudos e surdos? Um claro ataque ao parlamento por parte da Suprema Corte Brasileira, que está atuando diretamente para intimidar o parlamento." O deputado leu o artigo 53 da Constituição apontando: "Parece que os ministros do STF estão embriagados de tanto poder." Esse tipo de investigação seletiva mencionada pelo deputado é cada vez mais comum no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Quero agradecer a todos os parlamentares. Iam fazer, senhora presidente, um alerta ao parlamento, mais uma vez, uma interferência clara da Suprema Corte nesse parlamento, deputado Gilberto. Não podemos aceitar de forma pacífica o que está acontecendo em nosso país. A democracia não está sendo respeitada, os três poderes não estão sendo respeitados. Hoje existe o superpoder da República. A última agora foi a clara intimidação do STF ao deputado Coronel Zucco, do Republicanos. Toda a minha solidariedade a ele, senhores parlamentares. É impressionante como essa casa está passiva aos avanços da Suprema Corte. Foi só ele ser o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST que ele pega agora e vai ser investigado através de uma decisão da Suprema Corte, vai ser investigado para ser claramente intimidado a sua atuação, senhores parlamentares. Os senhores não estão vendo isso? Os senhores estão cegos, mudos e surdos. Um claro ataque ao parlamento por parte da Suprema Corte brasileira, que, senhora presidente, senhores parlamentares, deputado Veras, está atuando diretamente para intimidar o parlamento. Eu vou ler o artigo 53, porque parece que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão embriagados por tanto poder através das suas canetas, que rasgam a Constituição constantemente, e eu tenho que falar aqui, mas vou ler novamente o artigo 53, para refrescar a memória dos ministros do STF. Artigo 53 da Constituição Federal, a Carta Magna do país.
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Se quiserem achar ruim alguma ação do parlamentar, que coloquem no Conselho de Ética, mas não intimidar com a Polícia Federal. Muito obrigado, senhores parlamentares. Nos próximas horas ou ainda esta semana, corremos o risco de voltar o que tem sido chamado de arcabouço fiscal, o que sem medo nós podemos denominar de calabouço fiscal. Calabouço porque é uma armadilha desmedida que abre mão da única política pública de controle de gastos eficaz, que é o teto de gastos. Algo que foi necessário para imprimir responsabilidade fiscal em um país gastão, em um país sem responsabilidade. Eu lembro na minha infância da remarcação de preços, da inflação avassaladora, dos juros desmedidos, ocasionados, dentre outras coisas, por conta dessa gastança. E a gente ouve aqui os gastos públicos, o dinheiro público. Não existe dinheiro público, o dinheiro é das pessoas, o dinheiro é do cidadão, achacado por altos impostos, e esse nível de extorsão vai aumentar ainda mais, porque para manter algo tão abjeto como o tal calabouço do ministro Tachad, só aumentando os tributos, seja nos contribuintes, ou seja, na base de cálculo. Isso é um grande absurdo. Tem inúmeras armadilhas dentro dessa proposta, dentre as quais estabelecimentos de um piso de gastos. Isso é um absurdo. Não se põe teto para um piso, e mesmo quando não há superávit primário, se há previsão de aumentar em alguma parcela o gasto. Então só se aumenta. Tem-se um governo glutão que consome recursos de uma maneira desarrazoada, e o adágio é falar recursos públicos. Não, recurso das pessoas. As pessoas perdem poder de compra, a economia sofre com esse costume de gastar o dinheiro público, que na verdade é o dinheiro do cidadão, que é arrancado dele, arrancado da economia para sustentar um governo que gasta de forma arbitrária. O teto de gastos é uma medida que conseguiu colocar freio neste ciclo vicioso, desarrazoado, e que agora nós estamos em vias de votar. O PT nunca escondeu que a sua intenção é gastar muito, gastar o tempo todo e gastar mal, seja com os móveis nababescos que tem agora decorado o palácio no seu orçamento absurdo e sem licitação, seja nas viagens indescritíveis que o governo vem fazendo, gastando alguns milhões só para passear pelo mundo, se hospedando em hotéis de algumas centenas de milhares de reais, e a gente escuta falando que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sofrendo e eles estão gastando de maneira desarrazoada. Abrir mão do teto de gastos é condenar a economia do Brasil a um total fracasso, aos moldes do que aconteceu com a Argentina, com a Venezuela e com outros países que não têm tido responsabilidade fiscal. Obrigado, presidente. Terá um minuto também. Obrigado, presidente. Colegas, olha, está entrando na pauta a questão do arcabouço fiscal, que na semana passada teve um voto muito expressivo na questão da urgência. Me preocupa esse voto expressivo, considerando que o arcabouço fiscal rompe com um consenso que existia de ter equilíbrio fiscal. Então agora vamos ter possibilidade de gastar, garantia de gasto. É isso que o arcabouço fiscal está fazendo. Lembrando, a garantia de gasto e garantia de aumento de imposto. Então, todo o consenso que existia de descambamento fiscal e de financiar o governo no curto prazo, quem lembra do overnight, as taxas de refinanciamento, os juros elevados, isso tudo volta com o arcabouço fiscal, porque a previsibilidade é que vamos gastar sempre mais e vamos ter que arrecadar mais, seja por aumento de tributos ou expansão da base arrecadatória, que até agora não se materializou, e o rombo se acumula a cada mês. Então essa conta vai chegar, ela chega cedo, chega nesse governo. O desequilíbrio fiscal, quem paga politicamente, é esse governo e os deputados que assinam essa medida. Lembrando que o Congresso tem soberania dessa decisão. Não é só uma questão do governo dizer o que quer fazer, ele está fazendo o que ele sempre propôs a se fazer. Está dentro do papel deles, mas cabe ao nosso papel de representantes da população
e também representantes de um consenso que já existiu e que foi construído ao longo de 30 anos de um descambamento completo da questão inflacionária, nós aqui, por causa de uma toada, de uma mobilização que ocorre no afogadilho, nós rompemos com isso com o arcabouço fiscal. Temos que entender o que está em jogo aqui. Ainda mais dessa garantia de gasto, não temos como criminalizar o gestor. Como é que vamos impor disciplina, mesmo nas próprias metas absurdas que vão ser criadas? Então é um absurdo em cima do outro. Vamos poder gastar mais e não criminalizar por excesso dos próprios gastos em exceção. É completamente fora daquilo que seria um padrão normal de uma gestão de longo prazo. Isso aqui não é gestão de longo prazo, é gestão eleitoreira. É gastar para poder eleger na próxima eleição para os prefeitos, é gastar para poder garantir base parlamentar, é gastar para garantir a própria reeleição. Isso não é a maneira de conduzir o Brasil. Quando é que a gente vai sair desse ciclo? Cabe aos deputados aqui, com responsabilidade, votar contra o arcabouço fiscal, com força e confiança. Temos a melhor regra, chama-se teto de gastos. Eu sou a favor do teto de gastos. Vamos manter o teto de gastos, votando contra o arcabouço fiscal. Muito obrigado, presidente e colegas. Obrigado, presidente. Eu subo aqui hoje para falar da questão do arcabouço fiscal que foi aprovado ontem, para explicar para os brasileiros por que é necessário esse tipo de política e por que é que o arcabouço fiscal é negativo. É simples, se a gente comparar com as nossas casas, é igual a você. Você não pode gastar mais do que o seu salário, simples assim. Senão você tem que pegar empréstimo em algum banco ou em alguma instituição financeira e acaba assim enrolando. Então o Brasil ele já tem muitos empréstimos. A gente está no momento para tentar reduzir o nosso endividamento com essas instituições financeiras. Só que esse arcabouço fiscal apresentado, ele não vai dar conta de segurar o endividamento brasileiro. Ele vai continuar subindo. E aí o atual governo tem que correr atrás de cerca de 120 bilhões de reais para fechar essa conta. É por isso que eles vão começar a taxar a Shopee, o AliExpress e daí por diante. E antes que falem que isso daí veio do governo Bolsonaro, é importante destacar aqui, o governo Bolsonaro entrega o país com superávit primário de mais de 57 bilhões, ou seja, 0,5% do PIB. Então você que votou em Lula achando que ia ter picanha e cervejinha, na verdade vai ter mais inflação com esse tipo de política. E como o endividamento seguirá subindo, não vai ter como reduzir os juros, ou pelo menos a redução ela não será no patamar necessário para que a gente retome uma normalidade econômica. Você, pobre, que votou em Lula achando que ia ter picanha e cervejinha, vai ter que pagar essa conta aqui. E não adianta dizer que é mentira não, igual fez a primeira-dama Janja, que inclusive foi o primeiro post taxado pelo Twitter, na sua nova ferramenta, como falso. Os usuários disseram que é falso. A Janja disse que esse imposto é sobre a empresa e não sobre o consumidor. Mentira, tá tentando te enganar. Quem vai pagar a conta é você, que compra na Shopee, no AliExpress e assim por diante. Agora a pergunta que fica é, por que é que você vai pagar mais se durante o governo Bolsonaro, com pandemia, guerra, estiagem, o Paulo Guedes e o Bolsonaro estavam reduzindo os impostos? É porque você tem que pagar 95 mil reais de diária em hotel em Londres, você tem que pagar o passeiozinho, o rolezinho do Lula pelo mundo, dentre outras benesses, cartão corporativo. O cara, deputado Cabo Gilberto, que disse que era contra o sigilo de qualquer tipo de coisa nas eleições, bota sigilo em milhões do gasto do cartão corporativo, sigilo inicialmente dos seus convidados para festa de posse e assim por diante. É um governo de mentirosos. É bom para que a sociedade brasileira aprenda e não repita o erro de tirar um cara da cadeia e botar na presidência da República, que é óbvio que vai dar problema, meu Deus do céu. Um abraço a todos vocês brasileiros e seguimos aqui firmes e fortes para resistir a esse governo de corruptos.